E aí, galera, meu nome é Maria Elisa, eu faço parte de um programa que se chama PIBID na faculdade que eu faço de Geografia. E hoje eu vou dar uma aulinha para vocês sobre o espaço rural e o urbano, diferentes paisagens. Nós vamos entender um pouco sobre os dois espaços e entender a relação que os dois têm entre si. Essa matéria está no PET de vocês do 6º ano, no volume 2, 2021. Nós vamos começar entendendo o espaço rural, também chamado de meio rural. As principais atividades do meio rural é a agricultura e a pecuária. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar as plantas, para obter alimentos, para a fabricação de bebidas, matéria-prima para roupas e várias outras coisas, como medicamentos, por exemplo. E a pecuária, pessoal, é a utilização do espaço para a criação e venda de animais. Nos campos, nós temos paisagens naturais e poucas pessoas vivem no campo, se comparado com o meio urbano. E só para lembrá-los, as paisagens naturais são aquelas intocadas pelo homem, ou seja, aquele espaço utilizado para a agricultura e a pecuária não são paisagens naturais. No meio urbano, galera, nós temos, além das grandes indústrias produzindo a matéria-prima, temos também a agricultura familiar. São pequenas propriedades, ou seja, pequenas fazendas que produzem os alimentos, as matérias-primas, em pequenas quantidades, às vezes para eles mesmos fazerem o uso e às vezes para venda. O problema encontrado no campo, o problema social, é que na maioria das vezes, como boa parte da terra encontrada nos campos pertencem a grandes indústrias, uma concentração fundiária, e fundiária significa exatamente isso, pessoal, quando uma pessoa só que é dona de muitos hectares de terra. E aí, galera, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão ter que deixar suas fazendas, sua vida no campo, principalmente a agricultura familiar, né? Porque não consegue produzir, principalmente em grande escala, como acontece com as grandes produtoras. Esses grandes produtores, eles têm máquinas para plantar, para colher e para gerar mais trabalho e, consecutivamente, vender mais. E isso tudo, pessoal, leva as pessoas do campo a migrarem para o meio urbano, em busca, na maioria das vezes, por emprego. Eles estão praticando o êxodo rural. Agora vamos ver sobre o meio urbano. É nela que abriga a maior parte das atividades comerciais, industriais e de prestação de serviço. É nas cidades que encontramos a maior quantidade de construções. Temos também um grande fluxo de pessoas e veículos. O desenvolvimento da urbanização no Brasil é muito recente, galera. Chegou junto com as grandes indústrias e, com isso, acelerou demais esse processo. E, sendo assim tão rápido, não houve um planejamento das cidades, o que acarreta em muitos problemas hoje em dia. Com essa industrialização acelerada, surgiu também as grandes metrópoles. A exemplo disso, temos São Paulo, ou aqui mais no nosso estado, BH. Nessas grandes metrópoles, acontece um processo que é chamado de conurbação. Esse processo acontece quando cidades vizinhas da metrópole ficam tão próximas, as construções elas ficam ainda maiores nesse espaço que as divide, que não dá para saber qual cidade é qual. Com um exemplo disso, a gente tem em BH, onde a cidade vizinha, que é grudada com ela, hoje em dia, chamada de Betim. Elas se fundiram, galera. E aí, gente, a gente consegue fazer um levantamento de problemas sociais no meio urbano, como a mobilidade urbana, o déficit populacional. Não tem casa para todas as pessoas. Elas ficam à margem da sociedade, são marginalizadas, uma grande exclusão social.
Temos também violência, trânsito, saneamento básico que falta e vários outros problemas. E para fechar, galera, só vou explicar para vocês que rola uma interdependência entre o campo e a cidade, principalmente por relações econômicas. Como vemos aí nessa imagem, galera, uma colheitadeira, ela é produzida no meio urbano e ela está colhendo os grãos de trigo que vão para a cidade para serem produzidos aí, como exemplo, o pão. E depois esse pão ainda volta para o campo, para as fazendas, para os trabalhadores, para eles se alimentarem. Legal, né, galera? A gente entender essa interdependência do campo e da cidade, né? Saber que um depende do outro e que sem um, o outro não funcionaria. Bom, mas agora a gente já finalizou, então vamos partir para as nossas atividades. Então vamos nessa, galera. Questão 1. O poema Canto à Minha Cidade, Adélia Prado, demonstra as transformações que ocorreram em Divinópolis, sua cidade natal. Leia o poema e observe a fotografia da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, nos dias atuais. Depois responda as questões. Vamos passar para as questões, galera, depois vocês fazem a leitura do poema. Letra A. Identifique as transformações ocorridas na cidade de Divinópolis. Então, a partir desse poema, a partir do que vocês leram, vocês vão interpretar o que está escrito, vão ver a imagem e vão falar, vão escrever aí certinho o que vocês acham que foram as transformações ocorridas em Divinópolis. Letra B. Qual é a atividade econômica retratada no poema? Aponte o verso e justifique sua resposta. Bem simplesinho, né, galera? Questão 2. Observe a imagem. Apesar de serem diferentes umas das outras, as cidades têm características comuns. Nas paisagens das cidades predominam os elementos humanos ou culturais. Assinale a alternativa onde encontra-se característica correta. As duas cidades são arborizadas. Letra B. A cidade da imagem 1 apresenta pequenas construções. Letra C. Uma grande quantidade de elementos naturais aparecem nas duas imagens. Letra D. A imagem 2 é de uma cidade pequena e não apresenta grandes construções. Então, pessoal, analisando as imagens aí, o que vocês conseguem perceber a partir delas? Quais são os elementos que vocês conseguem perceber nessas duas imagens e o que elas têm em comum? Questão número 3. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitantes justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. Relacione os espaços geográficos às atividades econômicas. Aí vocês vão olhar aí a letra A e a letra B, zona urbana e rural, e colocar nesse espaçamento que vocês têm aí o que vocês acham que é. Como comércio intenso, a criação de animais, pequenas plantações e grande fluxo de pessoas. A partir dessa aulinha que a gente teve, o que vocês conseguem relacionar. Questão número 4. Observe o mapa mental abaixo e assinale a alternativa correta. Aí vocês vão ler o tópicozinho aí que está nessa imagem e depois vão passar para as questões. Assinale a alternativa correta, pessoal. Letra A. O espaço rural é composto por muitos habitantes. Letra B. O espaço urbano é onde se encontram as atividades industriais, o comércio e os serviços. Letra C. O espaço rural e o urbano faz parte de um mesmo espaço geográfico, mas não se relacionam. Letra D. O espaço urbano sempre abrange uma área maior que a rural. Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. E nos vemos na próxima.